Pai do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à nossa revista, a Caminhada Cristã à Luz da Bíblia. Hoje a nossa lição número 5, o cristão e a santificação à luz da Bíblia. Vamos ler nosso fundamento, colocar aí na tela para vocês. O fundamento está em Hebreus 12, 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E referências bíblicas, está em Levítico 20, nos versos 7, 8, 23 e 26, que nos fala: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Portanto, fui enfadado deles. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. O primeiro comentário que eu queria fazer com os irmãos aqui é sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico ele trata exclusivamente sobre santidade, sobre santificação. Dentro do contexto que foi organizada a Bíblia, muita gente sabe, e algumas não, que a Bíblia ela não foi escrita nem organizada de forma cronológica. Ela foi organizada de forma teológica, certo? Toda a Bíblia ela tem uma organização teológica. O livro de Levítico, que está no meio da Torá, é o terceiro livro da Bíblia, não está ali à toa. Existe um propósito teológico naquilo ali. Qual é o propósito? Os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles formam na verdade é um único livro, quando foram escritos. A gente que conhece ele como 5 livros distintos, mas é uma história só. E essa história é dividida em 5 pontos que apontam, 4 desses pontos, os 2 da ponta e os 2 de cá, apontam para o centro. Como assim, meu irmão? Vamos lá. Gênesis fala sobre a terra. Ela fala sobre a terra. Como assim a terra? É Deus criando a terra, criando o universo, colocando Adão e Eva dentro da terra. Então apresenta a terra ao homem. Êxodo mostra que esse homem pecador saiu dessa terra prometida, Êxodo começa ali a saída do povo do Egito e Deus levando eles para o deserto. Então, Gênesis fala sobre a terra e Êxodo fala sobre a promessa, porque quando Deus tira o povo do Egito, há uma promessa de que iria levá-los para uma terra que manava leite e mel. Gênesis, terra, Êxodo, promessa. Levítico fala sobre santidade. Levítico fala sobre santidade. É o momento na qual Deus ensina o povo a se santificar. Quem lê o livro de Levítico é um livro pesado para se ler, quando a gente não entende essas referências que o livro possui. E a gente sente até um gosto de sangue na boca, muita morte de animal, e faz assim, faz assado, e tem que matar tantos, e tem que imolar não sei o quê, Mas enfim, existe um ensinamento muito profundo nesse livro. Ok, Levítico, santidade. Aí a gente passa para Números. Números é o recenseamento do povo, preparando esse povo para entrar na Terra Prometida. Então, novamente, está falando sobre a promessa, ainda continua a promessa para o povo agora recenseado adentrar novamente a terra. Então, na sequência, novamente, para os irmãos não perderem o raciocínio. Gênesis, terra. Êxodo fala sobre a promessa. Levítico fala sobre santidade. Números fala sobre a promessa. E Deuteronômio sobre a terra. Agora é o povo que chegou na terra prometida. O que isso tem a ver, meu irmão? Gênesis fala sobre terra. Deuteronômio fala sobre terra. Êxodo fala sobre promessa. Números fala sobre promessa. E o meio da Torá, a centralidade da Torá, é um livro que fala sobre santidade. Teologicamente, o que está sendo revelado para a gente ali, meus irmãos? Que para nós, os seres humanos pecadores, que foram expulsos do paraíso, para que esses seres humanos voltem para a terra, para que eles tenham acesso a promessa, para que eles façam parte da promessa e para que eles possam adentrar novamente a terra prometida, é necessário passar pela santificação. Por qualquer lado que você leia a Bíblia, a Torá mais especificamente, ela vai apontar para o livro de Levítico, que é um livro de santidade. Deus está falando: sem santidade ninguém me verá novamente.
Sem santidade ninguém pode adentrar ao meu santuário. Sem santidade você não tem a minha promessa e você não pode voltar para a terra prometida. Então, sem a santidade nós não poderemos voltar para o novo céu e para a nova terra. Assim como o povo que não se santificaram, foram mortos no deserto, né? Não puderam adentrar nessa promessa, né? Não puderam adentrar nessa terra, melhor dizendo. Então, Levítico. Tem alguns teólogos que dizem que o livro de Levítico é o livro preferido de Deus, né? Existe um simbolismo ali nas primeiras frases no hebraico que é muito interessante. De 7 em 7 letras no começo do livro de Levítico, se você pular de 7 em 7 letras, está exatamente o tetragrama que significa o nome de Deus, né? Mas isso é um assunto para outro momento, mas é muito interessante isso. Então o livro de Levítico ele já revela, sem passar pela santidade, você não tem acesso à minha promessa e você não pode adentrar a terra prometida. Então continuando a nossa leitura aqui. Introdução. Muitos acham que se santificar é isolar-se do mundo ou mesmo vestir-se adequadamente perante a sociedade. Né? Quando a gente fala isso aqui, parece que a gente está falando de monges, né? Aqueles monges tibetanos, os budistas, né? que se isolam de todos e de tudo e vão para o meio de uma montanha, para um local gelado e ficam lá vivendo em oração. Isso, biblicamente falando, não é santificação. O que é santificação, biblicamente falando? Santificação nada mais é do que o processo pelo qual nós nos tornamos parecidos com Cristo. Santificar-se é se tornar parecido com Cristo, certo? Muitos de nós, apesar de discordarmos dessa ideia budista, nós trazemos isso de uma maneira diferenciada para dentro da igreja. Diferenciada não no sentido bom desse comparativo, mas no sentido que você traz a mesma prática, só que com uma roupagem diferente. Como assim? O que a gente entende por santificação dentro da igreja no sentido corrente? Aquele irmão que, por exemplo, ele vai mais vezes à igreja, aquele irmão que ele fala em línguas, aquele irmão que faz mais jejum, aquele irmão que se veste com roupas mais, principalmente as irmãs, a gente tem muito esse julgamento em relação às mulheres. Aquela irmã que se veste com roupa até os pés, né? A nossa assembleia aqui, que muitos de vocês já passaram por isso, tinha época que a assembleia, a mulher não podia fazer absolutamente nada, né? Que dentro dessa ideia de santificação ela tinha perdido a santidade. Então, se mulher se depilasse, se mulher fizesse sobrancelha, se passasse uma maquiagem, colocasse um brinco, era inferno sem escalas. Isso é uma má compreensão do que é santidade, do que é santificação, né? Santificação é o processo pelo qual nós nos tornamos a cada dia mais parecidos com Cristo. Ponto. E quem é Cristo? É a imagem visível do Deus invisível, do Deus Pai. Resumo, é nós voltarmos a ser quem Adão e Eva eram antes do pecado. É sermos aqueles seres que vão poder conversar com Deus face a face, porque eles são iguais a Deus, no sentido de atitude, no sentido de virtude, não no sentido de poder, tá certo? Fique bem esclarecido isso aqui, senão daqui a pouco eu tô na internet aí como herege. Então, no sentido de dedicação ao reino, no sentido de bondade, no sentido dessa aparência que eu estou falando. Então, entendamos santidade e santificação não pelo aspecto externo, é um aspecto interno, é um aspecto interno. A importância da santificação no item 1.1, né, tá aí na tela para vocês, é que o dicionário bíblico, santificação é o ato ou efeito de santificar, tornar-se sagrado, separar, consagrar, fazer santo. A etimologia da palavra no grego, agiasmos, traz o significado já mencionado, tornar santo. E lá embaixo tem novamente a menção a Levítico 27. Então, no item 1.2, a santificação é um processo. Outro erro que muitas pessoas cometem. Acham que você é santo pelo simples fato de ter aceitado a Cristo dentro da igreja. Você é santo no sentido lato, vamos dizer assim. Mas no sentido estrito, a santificação ela é um processo que nunca se acabará nessa vida. Até porque a gente poderia viver 1 milhão de anos e jamais conseguiríamos estar à estatura perfeita de Cristo. Nós não temos essa capacidade. Apenas depois do processo de glorificação é que a gente vai ser lavado definitivamente dessa mácula que o pecado deixou em nós. Certo? Então, a santificação ela é um processo, não é um ato automático. Sem a santificação, ninguém verá Deus.
Tem várias referências aqui, né? Hebreus 12:4, Isaías 6:6, Gálatas 5:22, Mateus 5:8. Mas eu vou falar sobre essa última, Apocalipse 19, verso 7 ao verso 9. Os santificados estarão presentes nas bodas do Cordeiro. Os santificados estarão presentes nas bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É aquela grande festa, é o encontro da igreja com Cristo. É o casamento da igreja com Cristo. É o momento que a igreja hoje noiva vai se encontrar com o seu noivo e vai se unir a ele. E fazendo um comparativo com Gênesis 2:24, vai se tornar um com Cristo, vai se tornar apenas um corpo com Cristo. Então a igreja hoje é noiva, lá nas bodas do Cordeiro vai ser um momento que cada um vai receber os seus galardões, mas é o momento que a igreja deixará de ser noiva e vai passar a ser esposa de Cristo. E para ser esposa você tem que se santificar aqui, porque senão nem na festa você entra. Né? Então vamos fazer aqui uma brincadeirinha aqui. Vamos supor que para entrar nessa festa você precisa dar uma carteirada. E nessa carteira vai estar lá a sua foto, né? Em cima vai ter um título assim da carteirinha, né? Carteirinha de santificação. Vai ter teu nome, vai ser um novo nome que vai ser nos dado, né? E lá embaixo quem assina isso? Jesus Cristo. Se você não tem a assinatura de Jesus ou se você não tem a carteirinha, nem adianta ir lá que você não vai entrar nessa festa. Vai ser barrado pelos seguranças celestiais. Não adentra. Quem adentra foi santificado, se tornou santo, se tornou a imagem de Cristo. Por que é necessário se tornar a imagem de Cristo? Para que você faça parte da igreja e que para que você possa ser um único com Cristo. Porque no momento em que a igreja se une com Cristo, nesse casamento místico, ela vai se tornar um com ele. Então o que Cristo quer, a igreja vai querer, um que um vai sentir, o outro vai sentir. Então vai ser uma união mística, espiritual. Né? Isso não é um aspecto de casamento que a gente entende hoje de homem e mulher. Tá certo? Então para nos tornarmos uma só carne com Cristo, nesse comparativo, nós temos que ser iguais a Ele. Nós temos que estar iguais a Ele. Então é por isso que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem santificação. Assim como ninguém tem acesso à promessa de Deus e nem pode entrar à terra prometida, nem participar da festa, se não passar pelo processo de santificação. Lá no Pentateuco já diz isso, apontando que o centro da Torá, a centralidade da Torá é a santificação. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A gente vê a importância da santificação nos primeiros 5 livros da Bíblia, que os 2 primeiros e os 2 últimos do Pentateuco apontam para o centro da Torá, que é a santidade, e o último livro da Bíblia, que é Apocalipse 19, 7 e 9, que diz que apenas os santificados estarão presentes nas bodas do Cordeiro. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então a santidade ela possui um lado prático, né? A santidade ela é prática constante de mudanças, tratando aí o seu perdão, tratando o seu amor pela obra, tratando o seu amor pelo próximo, tratando aquilo que existe ainda de mácula dentro de você, dentro do sentido daquilo que o ser humano pode tratar, né? Porque tem coisas que são que não são de aspectos assim plausíveis para que o ser humano resolva, é apenas uma obra do Espírito Santo. Então, a santificação é prática, certo? Ela não é um ato mágico, ela é a prática constante. Ela não é algo exterior para que o homem veja, ela é algo que no exterior é a prática, mas ela só é medida no interior. Continuando aqui, santidade até o fim da vida, item 2.2. Nosso esforço para santificar-se nesta vida nunca se completará neste mundo vil e pecador. Eu acabei de falar. Então, por mais que a gente viva, por mais que a gente se dedique a se santificar, a gente nunca estará à estatura perfeita de Cristo, apenas depois da glorificação. E a glorificação é um processo que será feito pelo próprio Deus. Não é obra de nossas mãos. Item 3.2. A santificação é operado pela Trindade Divina. No processo da santificação pessoal, podemos contar com a ajuda constante de Deus que nos santifica em tudo. É Ele quem nos purifica de todo pecado e nos santifica. Por fim, contamos também com a ação do poder regenerador e santificador do Espírito Santo. O último comentário dessa lição aqui. Quando a gente lê o Velho Testamento, e depois a gente faz um link com o Novo Testamento, parece que o Deus do Velho Testamento ele mudou de opinião.
né? A forma como ele agia, aquele Deus que aparentemente era mau, é aquele que é assim porque... Não, mas por que, Senhor? Porque eu sou Deus, se você não fizer eu vou te fulminar. Né? Parece aquele pai bruto, né? Parece que ele mudou de ideia. Aí mandou Cristo e Cristo diz, eu porém vos digo. Né? E quem lê, quem não entende o que está envolvido teologicamente, qual a revelação que está embutida naquilo ali, acha que Deus ele é inconstante. Muito pelo contrário. A obra trinitária no ser humano, ela é uma obra completa, ela é uma obra que se encaixa perfeitamente. Deus não pensa diferente, nem agiu diferente de Cristo e nem do Espírito Santo. Como é que isso funciona em relação ao ser humano? Deus no Velho Testamento, ele se revelava exatamente como a gente entende hoje um pai. É aquele pai, eu não vou dizer bruto, mas é aquele pai que não tem conversa. Faça assim. Não, mas por quê? Porque eu estou mandando, eu sou seu pai, senão eu vou te dar uma surra. Então você tinha que obedecer cegamente. Acabou, você tinha que confiar no seu pai e ponto final. Quando Cristo vem, Cristo ele explica, ele leva para a nossa razão aquilo que outrora a gente obedeceu até por medo, né? De uma maneira cega, né? Era uma obediência cega. Mate seu filho, me entregue seu filho. Tá, eu vou lá e mato, Abraão no caso, né? Era uma obediência cega. Por quê? Não tinha porquê, é porque eu quero. Né? Porque eu quero te testar, é porque eu estou pedindo. Aliás, estou pedindo não, é porque eu estou ordenando. Só que Cristo ele pega a mesma coisa, ele não mudou de discurso, só que ele traduz isso racionalmente. Então a gente começa a compreender. Então é como se a gente, quando escuta a revelação de Cristo, é como se a gente olhasse agora para o Velho Testamento e aquilo que parecia que era meramente sombras, né, disformes, começa a tomar uma forma. Aí a gente entende. Então era por isso que no Velho Testamento Deus mandava fazer assim. Tá certo? E o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo participa nisso? Cristo explicou quem Deus era e porquê das coisas que Deus ordenava. Só que mesmo entendendo e mesmo sabendo que aquilo foi ordenado por Deus Pai no Velho Testamento, mesmo assim a gente não tem vontade interna de realizar aquilo. Mesmo entendendo e mesmo tendo medo, né, do Deus Pai. Só que o Espírito Santo agora vem e nos sela. Então aquilo que foi explicado por Cristo e que foi determinado por Deus agora é uma vontade interna que a gente revela através do trabalho do Espírito Santo em nós. Então é uma obra completa que se encaixa perfeitamente. Eles trabalham para o mesmo fim. É uma união perfeita de um único Deus. Então, nossa conclusão, que diz aqui o seguinte: buscar a santificação não é tornar-se fanático e nem tampouco legalista. O crente que deixa de separar-se da prática do mal, do erro, da impureza, o resultado inevitável será a perda de comunhão com Deus e um passaporte direto para o sofrimento eterno. Autoexplicativo essa conclusão. Tá certo, meus irmãos? Então, centro da Torá, Levítico, que fala só sobre santidade, outras diversas passagens aqui que a gente vê na Bíblia, que revelam o quê? Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santificação e sem santidade ninguém vai adentrar a festa das bodas do Cordeiro. Não se unirá a Cristo não fará parte da igreja, não vai se unir a Cristo. Resumo, sem santificação ninguém será salvo. Tá certo? E entendam, a santificação ela não é vista em coisas externas. A prática é externa, agora a mudança ela é interna. E só Deus pode medir isso de uma maneira coerente, correta e sensata. Tá certo? Então, um forte abraço, até a próxima lição.